Bom dia e bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. O nosso convidado esta semana é Luís Todebom, gestor e professor universitário, que acaba de lançar a segunda edição do seu Manual de Gestão de Empresas Familiares, um guia essencial para a gestão das empresas familiares, que, como sabemos, são a esmagadora maioria das empresas portuguesas, sobretudo pequenas e médias empresas. Bom dia, Luís Todebom, muito obrigado por ter aceito o convite para estar connosco hoje. Obrigado, eu. E eu começo precisamente por lhe perguntar porquê esta segunda edição? Sei que lançou a primeira edição há 3, 4 anos, salvo erro. O que é que tem de novo? É, Esta segunda edição tem mais 90 páginas e mais 3 anos de estudo. Basicamente é o que ela tem de Ou novo. seja, foram os anos da pandemia em que teve tempo para se concentrar neste Exatamente, tema. exato. Para concentrar, comprar mais livros, ler mais livros e verificar mais aproximações teóricas nesta matéria, onde a produção teórica tem vindo a aumentar, de ano para ano, o que é bom também. Durante algum tempo, a produção teórica nas empresas familiares era razoavelmente reduzida, agora tem vindo a aumentar, o que é bom. Eu trato neste tema, basicamente, a diferença em relação, digamos, à primeira edição, dois ou três aspectos. Primeiro, algumas das ferramentas teóricas que o livro utiliza são melhor definidas e caracterizadas para que, digamos, os leitores tenham mais facilidade em aceder, digamos, às potencialidades dessas ferramentas teóricas. Depois há temas que eu não tratei na primeira edição porque não tinham sido ainda também tratados do ponto de vista teórico de uma forma mais aprofundada, que era o problema dos cônjuges, o problema das fundações e o problema da identidade e reputação, digamos, das empresas familiares. E, finalmente, que é uma grande diferença que este livro tem, digamos assim, em relação a outros manuais que andam no mercado, eu resolvi colocar em anexo um estudo de caso que não representa nenhuma situação real, que eu construí de propósito para os cursos executivos que coordeno no ISCTE, no ISCTE Executive Education, e que, não representando nenhuma situação real, representa várias situações com as quais eu convivi durante a minha vida profissional. E é um caso muito português, ou seja, Ou seja, criou um caso de uma família fictícia, mas que no fundo assenta na realidade, na sua experiência, naquilo que conhece. exatamente. Aliás, A família Silva, se não tenho erro. Primeiro Silva. Exatamente. E Silva porque é o nome mais Nome comum muito em Portugal. português. Exatamente. E também os membros da família, os membros da família e que não são Silva, têm todos nomes de árvores, exatamente também amendoeira, castanheiro, etc. Exatamente, para não criar ideias que eu estou a referir-me a alguém em Não, particular. é mesmo, ou seja, é com base na sua experiência, conhece casos que englobam estas situações que estão abordadas neste modelo, neste exemplo, e construiu com isso um caso fictício, mas tem muito de verdadeiro, no fundo. É muito de verdadeiro e é muito português, é muito a maneira É de ser autêntico. de algumas empresas portuguesas e o percurso de algumas empresas portuguesas. Porque repara, quando nós damos um caso de Harvard, por exemplo, Sim, às vezes são empresas de outra realidade, outra cultura, não tem nada a ver connosco. exatamente, completamente diferente. Portanto, a aderência à realidade portuguesa é pequeníssima e a aprendizagem é muito E isso pequena. é muito mais fácil, sobretudo no âmbito de um curso, é mais fácil os alunos perceberem que aquilo eles pelos próprios conhecem, se calhar até empresas familiares deles próprios, dos pais deles, conhecem casos iguais, não é? E, sabe que nós já fizemos 2 edições do curso e vamos fazer agora a terceira edição em outubro. E eu tive sempre, quando preparei o curso, que eu sou o coordenador do curso, tive esta dificuldade. Como é que eu vou pôr, digamos, os participantes a falarem das suas experiências? Se eu lhes pedir, falem das suas experiências, eles não falarão. O que é que acontece? Com a análise do caso que é feita em grupo, a certa altura há sempre um participante É do pá, mas a grupo minha que família e diz: tal. eu já vivi essa situação e o que aconteceu foi isto e o modo como nós resolvemos foi este. E já agora, já voltámos ao livro, mas só por curiosidade, nas suas aulas, tem alunos que são provenientes de famílias que têm empresas. Imagina. O ISCTE dá 2 cursos, portanto, dá um curso, tem uma cadeira opcional no primeiro ano do mestrado em gestão, e onde andam são os miúdos, portanto, que vêm do terceiro ano Sim, sim. para o quarto ano e que vão fazer uma cadeira opcional. E este ano eu não dou essa cadeira porque é dada por 2 colegas meus, que eu já não dou aulas, digamos, aos miúdos, como eu costumo dizer, eu só dou aulas aos executivos. Aos executivos, Portanto, exatamente. nos cursos que eu dou, eu tenho executivos, tenho quadros das empresas familiares, família e não família.
que também é uma coisa muito importante, sabe? Porque os quadros não família que trabalham nas empresas familiares também devem ler o livro, por uma razão, porque em grande número de situações não compreendem que aquele ecossistema é diferente de empresas não familiares. Agora, mas é curioso que este ano, que é o segundo ano que esta cadeira opcional é dada, 12 em 30 alunos, 12 estavam lá porque tinham empresas da família. Portanto, lá está. Prepararem-se. E eu disse duas coisas na aula, nessa aula em que digamos, os meus colegas me convidaram para lá e falar sobre o livro e falar sobre a minha experiência. Disse-lhes duas coisas. Primeiro, eu tenho duas más notícias para vos dar. A primeira é que gerir uma empresa familiar, contrariamente ao senso comum, é mais difícil do que gerir uma empresa não familiar, porque estes dois universos encontram-se. Ou seja, ali misturam-se as emoções Repare, alguns manuais dizem que se encontram dois universos, que é o universo da família e o universo das empresas. Mas a realidade não é essa. Eles não se encontram, fundem-se. E o criam uma universo nova realidade, no fundo. que cria uma nova realidade. E repare, o universo da família é o universo das emoções e dos afetos, o universo das empresas é o universo da racionalidade digamos, e da frieza dos números. Portanto, a fusão destes dois universos é que dá às empresas familiares. Portanto, eu disse, é mais difícil gerir uma empresa familiar do que uma empresa não familiar. E a segunda má notícia que tenho para vos dar é: não pensem acabar o curso e irem trabalhar para a vossa empresa. Pelo menos 3 a 5 anos de experiência fora. Numa auditora. Como é que eles reagiram? Depois ficaram um bocadinho Não estavam à espera. mas é curioso, mas eu depois tive uma segunda vez com eles, um mês depois, e já estavam todos conscientes de que não iam trabalhar para a empresa da família. E, portanto, eu fico muito contente porque o caminho é este. Eu penso que estou a contribuir para melhorar, de facto, a gestão das empresas familiares do nosso país. E nota que tem havido nos últimos anos, tem havido, de facto, um progresso nesse sentido, ou seja, a tendência vai ser cada vez mais para as empresas familiares serem melhor geridas e em que as pessoas têm consciência desse equilíbrio que tem que haver entre a emoção e a razão, no fundo. Eu noto duas evoluções nas empresas onde estou, onde sou consultor ou com quem contacto. Noto duas evoluções muito, muito positivas. A primeira é os sucessores, os filhos dos empresários, a obterem cada vez mais formação académica, profissional, etc. Portanto, cada vez mais preparados. E noto uma segunda coisa, que é o seguinte: as empresas familiares, quando atingem uma determinada dimensão, têm administradores, não família. E, portanto, conselhos de administração mistos, entre família e não família, que eu recomendo fortemente que seja, digamos, a solução. E regras muito claras sobre como é que os membros da família e também os cônjuges dos filhos e dos familiares podem trabalhar ou não no grupo. Exatamente. Isso é um ponto crítico. Isso é um ponto que também é abordado no livro. Completamente. Aliás, os protocolos de família têm 3 ou 4 pontos escritos, um deles é este. Em que condições é que os membros da família podem trabalhar na empresa? E também outra coisa que é, quando é que podem sair e quando é que podem reentrar? Porque às vezes existe a ideia de que eu ando cá a trabalhar por fora e depois quando já estiver para a plataforma é que vai para a empresa familiar, para acabar os meus dias da empresa familiar. Agora, mas mesmo esse aspecto, o rigor com que as empresas familiares agora dizem aos membros da família: olha, aqui para trabalhares na empresa, tu tens de saber isto, tens de fazer aquilo, tens de obter experiência nisto. Esse movimento está em curso e é muito, muito positivo. Muito positivo. Estou muito otimista em relação à evolução das empresas familiares em Portugal. Vamos só fazer um breve intervalo e voltamos dentro de segundos. Bom dia, bem-vindos de volta a esta entrevista do Jornal Económico, esta semana com o Luís Todo Bom, gestor e professor universitário e autor deste Manual de Gestão de Empresas Familiares, uma bíblia para as empresas familiares portuguesas. Eu acho que é assim que se pode escrever. É um guia que tem toda a informação essencial e que, de certa forma, complementa a informação que estava na primeira edição, no fundo. Há pouco estávamos a falar das empresas familiares. Tem notado melhorias na forma como as empresas são geridas, mais racionalidade. Eu perguntava-lhe, mencionou também o tema das fundações. As fundações familiares. Eu, por exemplo, recordo que na Alemanha é comum, nas grandes empresas familiares, as ThyssenKrupp e outras, há fundações que, no fundo, preservam o legado familiar e a presença das famílias naquelas empresas,
mas que no fundo entregam a gestão a profissionais, entregam no fundo o dia a dia a gestores externos à família, mas a família está ali presente na fundação. É um caminho também que em Portugal, sobretudo nas grandes empresas agora, não é? Que se está a O modelo de fazer. fundações alemão é diferente do modelo de fundações português. Eh, Vamos lá ver. O que é necessário, o que é fundamental na família, numa empresa familiar, é separar o património da família do património empresarial. Isso é fundamental. Aliás, há casos tristes de empresários que não separaram esse património e que a certa altura perderam o património empresarial e o património pessoal de uma forma E dão até um avais para bocadinho inaceitável. financiamentos e garantias e depois Davam acabam. garantias exatamente sobre o património pessoal, etc. Bom, e, portanto, as family offices são uma unidade fundamental nas empresas familiares. A family office é uma holding que está, digamos, no topo da pirâmide e é onde todos os acionistas são membros da família. E depois a family office pode e deve participar numa SGPS, eventualmente, portanto, numa holding empresarial, onde deve ter a maioria digamos, para controlar, digamos, a estratégia do grupo, mas onde não tem que ter 100% Aliás, em Portugal há o caso da Sonai, certo? Há o caso da Mota-Engil e mais alguns casos conhecidos. Exatamente. Há uma Portanto, série. acha que o modelo das fundações em Portugal não se Não, não, adequa? não, não, não. Não, não. As fundações não têm esse papel. As fundações em Portugal têm um papel que é o seguinte: têm, normalmente tratam de problemas da área social, da área da inovação, da área da educação, etc. E são muito importantes nas famílias, nas empresas familiares e nas famílias por duas razões. Primeiro, em termos reputacionais, porque, digamos, está associado. Nas empresas familiares, a reputação da empresa está muito associada à reputação da À família, família. E, exatamente. portanto, esta interligação, vamos lá ver, este sistema família-empresa mantém-se sempre. E, portanto, tem esse aspecto reputacional. E tem uma outra vantagem que é a seguinte: por vezes, há membros da família que não são um pouco agressivos, não gostam do negócio, não gostam da competição, Mas gostam, etc. se calhar, de fazer outras coisas. Gostam de fazer outras coisas, são sensíveis, normalmente Têm são preocupações culturais, preocupações sociais. culturais, preocupações sociais e que se revêem numa fundação. E, portanto, as fundações têm este duplo objetivo, que é, digamos, transmitem para a sociedade aspectos reputacionais e de preocupações sociais e culturais das famílias empresárias e, além disso, podem resolver, digamos assim, alguns conflitos na família pela possibilidade de colocação de alguns membros, digamos, a gerir essas Uhum. fundações. Portanto, é diferente do modelo alemão. E, e- mas isto, normalmente estamos a falar de grandes empresas, Não, sobretudo. no modelo alemão, as fundações funcionam um bocadinho como as family office em Portugal. Exato, é o caso do ThyssenKrupp e de outros grandes grupos que Exatamente, têm ainda, a família do fundador ainda está presente através das das fundações. fundações. Mas nós sabemos que em Portugal a maior parte das nossas empresas familiares são de facto PMEs ou até mesmo microempresas. Nas PMEs é mais difícil, eventualmente, fazer esta separação entre aquilo que é família e aquilo que não é. Mas sente que as novas gerações compreendem que quando chegar a altura delas de liderarem, tem que ser diferentes dos pais, É. nível de qualificações, até porque as circunstâncias Ah, são diferentes. sob a designação de PMEs, englobam-se realidades muito diferentes. As médias empresas já têm essa sensibilidade. As pequenas e as microempresas não têm de todo. Agora, o grande problema que nós, em termos de organização das empresas familiares em Portugal, é a sua dimensão. Uhum. Nós tínhamos que fazer crescer as empresas familiares. Todas, mas em geral, mas como as empresas familiares E por são isso é, claramente maioritárias, era por aí que nós íamos crescer. E acontece um fenómeno das empresas familiares, também que é específico das empresas familiares, e que é o seguinte: algumas empresas, algumas famílias não têm sucessão. Ou porque os sucessores não querem, ou porque emigraram para o estrangeiro, ou por outra razão qualquer. E, portanto, estão vendedores. E há outras famílias do mesmo setor em que têm, digamos, uma sucessão muito dinâmica e que estão compradores. E a verdade é que o número de operações de fusões e aquisições em Portugal entre empresas familiares é reduzidíssimo. E, na minha opinião, por uma razão simples, por uma mentalidade. razão fiscal. Vamos lá ver. Ah, Que é o seguinte, que é o indivíduo que vende
paga uma brutalidade das mais-valias, que é a diferença, digamos, entre o preço de venda e Embora digamos, o valor do balanço. no caso das PMEs, creio que há um benefício fiscal para as mais-valias, ou das micro, mais das micro, Mas eventualmente. Sim, as micros não mexem não no mexem. emprego. Sim. Estamos a falar em médias emprego. Vamos lá ver. Uma empresa de 20 milhões e outra empresa de 20 milhões, se a empresa comprar, passa a ter uma capacidade de 40 milhões de venda, de euros de venda. E essa é a unidade rentável em termos europeus. E o indivíduo que compra não pode amortizar o goodwill, que é exatamente essa diferença entre o preço de venda ou de compra, Ou neste seja, caso, na sua opinião, e o preço. é preciso uma mudança da legislação fiscal para incentivar as fusões entre Essa PMEs. é de uma enorme urgência essa E isso alteração. é um tema que afeta a competitividade do país e a sua afirmação. Completamente. Eu percebo, e a Autoridade Tributária e o Sr. Ministro das Finanças pensam que, por essa via, que eventualmente reduzem a receita fiscal. E não é verdade. Porque o que acontece é que praticamente não há operações de fusões e aquisições. Porque, digamos, o custo fiscal é de tal maneira elevado que não há. Ou então encontram maneiras pouco ortodoxas de o fazer, o que também não é bom para, Ou seja, digamos, para a a transparência. receita até pode aumentar, porque aumenta o número de operações e alguma coisa Exatamente. o Estado vai ser Eu buscar. tenho vindo a defender, tenho vindo a defender publicamente o seguinte, que é, criem uma taxa 8% ou coisa parecida sobre, digamos, as mais-valias. Uma taxa reduzida onde não compense fugir. E criem uma situação, não pode amortizar, digamos, o goodwill todo. Amortiza 80% do goodwill. Porque, repara, em Espanha amortiza-se o goodwill todo. Portanto, e depois as nossas empresas estão sempre em desvantagem competitiva com empresas espanholas. Portanto, isso é inaceitável. E esse é o problema que nós temos que resolver. Antes ou seja, as questões de cultura e de mentalidade não têm nada a ver com isso. Tem mesmo a questão fiscal, que na sua opinião é que Não, põe em causa isso. repara uma coisa, pode haver um problema que é digamos, de controle do capital. Ou seja, a pessoa pensa que pode diluir o controle, nomeadamente das fusões. Mas repare, o Banco Fomento surge exatamente para permitir, digamos assim, funciona como capital de risco numa fase intermédia para permitir este tipo de operações. Portanto, se resolvermos o problema fiscal e se o Banco de Fomento se concentrar neste tipo de operações, nós podemos ter uma alteração significativa do nosso tecido empresarial. Uhum. Não há razão nenhuma para não termos. Aliás, nós temos assistido a uma transformação da nossa economia no sentido de ser mais exportadora. Nós, neste momento, já temos as exportações a 50% do PIB. Mas é os serviços. Na área dos serviços, sobretudo. Nós estamos a exportar como suportar na área dos serviços. Que se fizéssemos esta reforma que propõe, que o peso das exportações, ou seja, a competitividade do país ia aumentar lá fora e iríamos exportar ainda mais? Eu não estou convencido, tenho a certeza. Porque repara uma coisa, o problema da exportação, a dimensão é crítica para a capacidade exportadora de produtos transacionáveis. Repare, nós estamos a exportar um bocadinho mais de metalomecânica, estamos a exportar um bocadinho mais de têxtil e vestuário, um bocadinho mais de calçado, está mais ou menos estável. Agora, o que tem aumentado são os serviços de turismo e os serviços informáticos. Repare, eu tenho um filho meu que é engenheiro informático que trabalha aqui para empresas estrangeiras. É a exportação de serviços. Agora, nós precisamos de exportar mais produtos, nós precisamos de entrar no processo de reindustrialização da Europa, que vai começar agora, mais a sério. E, portanto, isso é possível com empresas de maior dimensão. Eu participei numa conferência no setor têxtil aqui há 2 anos, e onde, a certa altura, nas conversas mais privadas, eles diziam exatamente isso. Havia empresas que tinham capacidade para comprar e que não compravam por razões fiscais. Fiscais. Eu peço que não perca aqui o seu raciocínio, porque nós vamos fazer agora um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de momentos. Bom dia e bem-vindos de volta a esta entrevista com o Luís Todebon, gestor e professor universitário, que acaba de lançar este livro, que é um manual de gestão de empresas familiares, a segunda edição deste livro, que é uma bíblia para as empresas familiares. Eu acho que podemos chamar isso. Estávamos a falar da competitividade do país. E eu pergunto-lhe aqui, em relação a esse tema, como é que vê o desempenho da economia portuguesa? Estamos a crescer mais do que a média da zona euro, neste momento, mas há aqui uma percepção por parte de muita gente que
que os benefícios deste crescimento não estão a chegar aos portugueses. Concordo. Concordo completamente. Repare, nós estamos a crescer suportados no turismo e no comércio, a restauração, sei lá. Setores de baixo valor acrescentado, que pagam baixos salários e, portanto, não é com este crescimento que nós aumentamos os salários. Nós continuamos a assistir ao aumento de emprego, digamos, de baixas qualificações. Aliás, o vencimento médio no setor privado aproxima-se, está cada vez mais próximo do rendimento mínimo, ou do salário mínimo. E, portanto, este não é o caminho. Nós continuamos a assistir a uma saída maciça dos nossos melhores jovens licenciados. Eu já tenho 2 filhos no estrangeiro e, portanto, foram alunos brilhantes do técnico e todos das boas universidades, a grande maioria sai para fora do país, para os países do norte da Europa. Em contrapartida, nós estamos a atrair, digamos assim, imigrantes com baixas qualificações, com baixas capacidades profissionais, a quem pagamos os salários mínimos e aqui criando problemas sociais, digamos assim, gravíssimos na sociedade portuguesa. O problema da habitação tem muito a ver com este facto de, digamos assim, dos rendimentos baixíssimos que a população tem. Portanto, este não é o caminho. Este não é o caminho. Nós o que temos é que nós temos que inverter completamente. Repara uma coisa. Os países mais desenvolvidos, Espanha, França e Itália e Inglaterra, também têm turismo. Agora, tem muito turismo de negócios, tem muito turismo de alto valor acrescentado e, além disso, o turismo é subsidiário em relação, digamos, ao desenvolvimento da economia. Não é a atividade principal. Motor da economia. A atividade principal do turismo só ocorre em países subdesenvolvidos. Eu costumo dar o Egito, digamos, o exemplo do Egito, onde o turismo representa 25% do PIB. Em Portugal representa cerca de 20% do PIB. É um exagero isto. E, portanto, nós temos que... E, aliás, repara, o investimento estrangeiro que está a ser atraído, fundos de investimento imobiliário, etc., para imobiliário e turismo também, e hotelaria. Portanto, não é este o caminho. Nós temos que ter mais investimento industrial. E aproveitar a reindustrialização da Europa que vai ter que ocorrer, né? A reindustrialização da Europa vai ter que ocorrer, nós devemos estar preparados, nós devemos estar na primeira linha, digamos, para esse processo de reindustrialização. Ou seja, atrair as próximas auto-Europas para cá. A auto-Europa, na minha opinião, está em phasing out. Eu acho que a auto-Europa, mais de 3 ou 4 anos e sai. E não vejo nenhuma preocupação em relação a isso. Porque, vão lá ver, os indícios estão todos ali, os sinais estão todos lá. A auto-Europa, a Volkswagen afirmou que a partir de 2030 praticamente só faz carros elétricos, não há nenhum carro elétrico previsto para a auto-Europa. A Volkswagen está a construir uma fábrica de baterias em Espanha e, portanto, eu julgo que está... E é necessário haver uma estratégia para atrair outro tipo de investimento para Portugal. Para já devia haver uma estratégia para segurar a auto-Europa cá. Repara uma coisa, nós temos a maior mina de lítio da Europa. A Galp já fez um consórcio para fazer a refinação do lítio. Porque é que não somos capazes de ter toda a fileira do lítio em Portugal? Desde a mina, a refinação e as baterias. E a partir daí atrair a Auto-Europa e outras empresas para cá. Ou seja, e mais, a saída da Auto-Europa é grave em termos do cluster da indústria das componentes automóveis. Porque uma coisa é ter aqui uma fábrica com quem se dialoga em termos de inovação e... Se passar a estar na Espanha ou noutro sítio, perdemos esse comboio. Completamente diferente. Acha que o governo, portanto, devia, neste momento, estar muito preocupado em segurar a Auto-Europa? Devia estar preocupado com isso, devia estar preocupado em atrair investimento estrangeiro de qualidade na área industrial e devia estar preocupado com isso. Acha que a estabilidade política deve ser uma preocupação, ou seja, nesta altura em que se fala da eventual queda do governo e esse argumento da estabilidade tem sido muito referido. É um fim em si mesmo, a estabilidade? Eu não penso assim. A estabilidade política é instrumental, ou seja, a estabilidade política é importante para se fazerem reformas estruturais. Se não se fazem reformas estruturais, a estabilidade política não serve para nada. Eu acho que é perniciosa, porque cria a noção de que está tudo bem e que nada muda, e nomeadamente em relação aos investidores estrangeiros, cria a noção de que não vale a pena esperar por uma mudança, porque o país vai ser sempre assim. Isto é péssimo, em termos, digamos assim, de atração de investimentos estrangeiros. Portanto, se estivesse no lugar de Marcelo Rebelo de Sousa, neste momento, essa não seria a sua preocupação, a estabilidade política?
se eu tivesse a posição do Presidente da República, estaria como ele está, muito preocupado com o país. Muito preocupado com o país. E depois há uma outra nota que eu gostava de deixar que tem a ver com o PRR. O PRR é Plano de Recuperação e Resiliência. Foi construído para as economias recuperarem, digamos, os problemas da pandemia, etc. E recuperarem como? Recuperarem reforçando as suas bases de produção fundamentais. Bom, portanto, o nosso PRR devia estar a ser utilizado em processo de digitalização e robotização da nossa metalomecânica ligeira, da têxtil, do vestuário, da cortiça, etc. E não. Nós estamos a utilizar esta obsessão pelo hidrogênio verde, onde as tecnologias estão na idade da pedra, onde nós não estamos a fazer inovação, estamos a fazer experimentação. No fundo, depois... estamos a investir agora para que depois outros possam aprender com o nosso investimento. Exatamente. Ou seja, nós, um país pobre, está a utilizar as poucas verbas que vêm da União Europeia para fazer a experimentação que vai beneficiar no futuro os países ricos da Europa. Isto é de um contrassenso que eu não percebo como é que é possível continuar. E há outra área também, que é a área, digamos, das eólicas em plataforma, não é as eólicas fixas, digamos, no fundo do mar, que essa aí a tecnologia está completamente desenvolvida. As eólicas em plataforma, também a tecnologia não está madura e nós estamos a fazer experiências que também vão beneficiar os países do norte da Europa, que ainda por cima têm mares mais calmos do que os nossos. Bom, portanto, eu considero que há um erro enorme, digamos assim, na atribuição das verbas do PRR e que era importante corrigir. Aliás, o Governo aparentemente vai apresentar, digamos, uma reformulação e era importante nessa reformulação alterar-se, digamos, esta Acha que o PRR está a ser usado no fundo, para suportar a despesa pública? Vá lá ver, alguma recuperação da área pública, eu concordo, nomeadamente na saúde, na justiça, na educação, etc. E na saúde, repara, a saúde tem muita tecnologia. O investimento na saúde é um investimento muito tecnológico. Agora, eu não tenho a certeza que, quando o governo diz que o setor privado vai beneficiar desse investimento público porque vai construir a construção, não é por aí, vão lá ver. O que nós precisamos não é construção, nós precisamos de tecnologia, inovação, produção industrial. Isso é o que nós precisamos. E o PRR não está vocacionado para isso, contrariamente ao PRR espanhol e ao PRR grego, por exemplo, que estão claramente, digamos assim, a preparar as suas economias para aumentar a sua competitividade. Outro tema também que ainda esta semana moderei uma conferência sobre este tema e alguém comentou que fala-se em alta velocidade entre Portugal e Espanha, pelo menos desde 2003. Estamos em 2023. É importante, na sua opinião, Portugal ter uma ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid, ou também entre Lisboa e Vigo, Porto e Vigo? É algo que o país devia investir a sério. Lisboa e Madrid, eu acho que sim, para passageiros. Não mercadorias. Eu acredito. Mercadorias, mais por cima. A teoria que era para, digamos, utilizar sinos, mas vamos lá ver, mas isso não é, para mercadorias não é uma alta velocidade, não é para mercadorias produzidas em Portugal e colocadas na Europa. Agora, as que entram por sinos, eventualmente depois fazer-se ali, digamos, um centro logístico e exportar a partir dali. Agora, em termos de passageiros, Lisboa-Madrid já devia estar feito. Porque, reparem, primeiro é unir as capitais, é reduzir a excentricidade, digamos assim, ou a periferia de Portugal. E a necessidade de fazer viagens de avião também. Reduzir as viagens de avião, claramente. E repara uma coisa, a integração ibérica é um dado. Não vale a pena esta história de Espanha, nem bom vento, nem mau casamento, é uma história antiga. Desde que os interesses portugueses sejam acautelados, para si desde que sejam acautelados, não há razão nenhuma para não. E a integração ibérica, e o mercado ibérico é um mercado enorme. O mercado ibérico é um mercado muito interessante para nós, porque repara uma coisa, do outro lado é que está um país grande, nós somos um país pequenino. Bom, e portanto era muito interessante fazer. Agora, eu espero que seja feita, e com fundos europeus. E essa é que vale a pena fazer em bitola europeia. Muito bem, Luís Salomão, muito obrigado pelo convite para ter estado connosco hoje. E o nosso tempo chegou ao fim. E agradeço também aos nossos telespectadores que nos acompanham na plataforma multimédia JETV, através do site e das redes sociais do Jornal Económico. A todos, um bom fim de semana.